Eu, como criador dessa série, eu vim aqui falar a história e de como tudo isso daí aconteceu. Tudo começou no início de 2020, onde o Dr. Mirror estava planejando um plano para dominar o mundo e ser o mais poderoso do mundo. Só que ele acabou tendo alguns problemas na hora de criar essa coisa. Primeiro, que o planejamento dele era para criar uma bomba nuclear, não uma bomba com vírus mortal. Ele gostou da ideia, só que aí ele teve uma ideia inusitada. Ele acabou criando uma bomba e lançando no Rio de Janeiro, lá na favela. Após ele ter feito isso, esse vírus acabou se espalhando. Primeiro, que acabou sendo uma bomba de explosão alta. Os moradores locais, vendo isso, acharam estranho e foram ver isso para ajudar algumas pessoas. Mas além de encontrar pessoas, acabaram encontrando zumbis que logo infectou eles. Pessoas que tinham poderes de ataque usavam chamas e gelo para atacar os zumbis, e aqueles que não tinham usavam arma. Mas eles acabaram sendo infectados, tendo 22 infectados no início, 5 zumbis mortos e 50 pessoas infectadas depois dos ataques. Após toda essa confusão, o governo decidiu ajudar os moradores. Eles prenderam os zumbis e isolaram o lugar, não deixando ninguém entrar. Só que 2 dias depois lançaram 3 bombas que acabaram sendo atingidas no São Paulo, Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Esses ataques foram lançados com muita rapidez e teve um quarto que acabou atingindo os Estados Unidos. E como os Estados Unidos não tinham muro para proteger suas casas, uma cidade inteira foi tomada pelos zumbis-aranha. Após isso, até que essas explosões acabaram continuando até que chegou em 8 de novembro de 2021, até que todas as bombas foram atiradas para todos os lados no país. As explosões foram tão fortes que os amigos dos protagonistas, que eram Gustavo e Gabriel, acabaram se separando. Eles acabaram desaparecendo. E futuramente vocês sabem que o Gustavo virou um zumbi. As explosões foram tão fortes e acabaram atingindo outros países. Os países que não foram infectados e tomados completamente pelos zumbis foram aqueles países que estão numa ilha, tipo Japão ou sei lá. Esses países que estão em ilha pequenas não foram atingidos, mas aqueles que estão em ilha grande foram atingidos com certeza e totalmente infectados. E foram assim que os zumbis aranha tomaram o país, o mundo inteiro. Mas e os zumbis verdes? Como é que eles foram criados? Então foi assim, um dos amigos do Eric, do Enzo e do Gustavo, que chama Gabriel, ele tinha um poder proibido. Essas pessoas que nascem com poder proibido são eliminados na hora, porque eles têm um poder que pode ser usado tanto para maldade e tanto para ferir si mesmo. O Gabriel tinha um poder de deixar vírus mais poderosos. Aí isso daí acabou causando uma destruição. Vou explicar melhor. As pessoas que nasceram com poder proibido, tipo o Gabriel, têm uma vida normal, só que eles não conseguem usar o poder. É injetado uma injeção que só funciona uma vez na pessoa e para os poderes dela por alguns anos. Tipo o Gabriel, ele tomou uma vacina e ficou vários anos sem tomar vacina. Mas os cientistas sabem em que dia vocês vão ser executados, que é 7 anos. Não, mais ainda. E isso pode causar uma destruição se eles não forem eliminados a tempo. Então, o Gabriel era para ser eliminado em 2021, dia 18 de novembro. Só que ele acabou libertando os poderes dias depois. E ele acabou usando um poder, só que inconscientemente, no ar. Só que nesse ar estava o coronavírus, o vírus mortal. Só que aí esse vírus acabou infectando o Gabriel. E o Gabriel produziu vários desses vírus. E esses vírus são um zumbi verde. Agora você sabe que o vírus verde foi criado inconscientemente por um dos amigos do Eric e do Enzo. Mas você já se perguntou por que nesse mundo as pessoas têm poderes e eles não foram usados em momento algum pelos zumbis? Então, é porque alguns zumbis conseguem usar o poder do seu hospedeiro e outros não. Então, o único zumbi que foi capaz de usar os poderes foi o Gustavo e aquele zumbi
lá da Antártica, que foi parar no Brasil de formas duvidosas, que nem eu mesmo, que sou criador, sabe onde essa bosta foi parar, como foi parar no Brasil. Mas os acontecimentos aconteceram no Brasil, e talvez o episódio 14 seja o último, porque não temos ideia para fazer mais episódio. A gente vai fazer a gente matando os zumbis, e só isso, e acaba indo para outro universo. Nós estamos com ideia. Então, tomara que vocês tenham gostado. Se eu gaguejei muito, é porque essa história eu tinha criado faz tempo. Eu não estava criando essa história na hora, só que eu esqueci algumas palavras. Mas foi isso que aconteceu. O responsável por ter criado o vírus verde foi um dos amigos meu, o Gabriel. E o responsável por ter criado o vírus aranha foi o Mirror, que acabou morrendo pelo seu próprio zumbi.